Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado do Pará, há 2 semanas. E o Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa, praticamente em todo o território nacional, e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei, e isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. E aí você vai ter uma pena muito mais forte. Agora, para além de tudo isso, o trabalho que vem sendo feito de enfrentamento do fogo pelo IBAMA, pelo ICMBio, pelos Corpo de Bombeiro dos estados, enfim, o apoio aí de todas as forças que estão sendo mobilizadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Como você falou, o presidente Lula ligou para o presidente Barroso para que haja suporte legal para que essa investigação possa acontecer com mais velocidade, e temos aí toda uma articulação que vem sendo feita pelo ministro Lewandowski. Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com o trabalho de inteligência a gente consegue pegar, inclusive, quem são os articuladores, quem são os mandantes, para além daquele que você viu ou por alguma razão tem um registro dele ateando fogo. Ministra, é possível fazer alguma denúncia? Por onde? Que canais a gente pode denunciar? Nós temos os mecanismos de denúncia que ficam à disposição dentro do IBAMA, do próprio ICMBio, que no final dessa nossa entrevista eu posso aqui colocar, mas nós temos também todo um processo de investigação. Em alguns lugares nós conseguimos fazer monitoramento, nós temos imagem de satélite da Polícia Federal em que eles podem retroagir a determinadas circunstâncias onde existem esses registros para poder saber aonde começou a ignição, a propagação do fogo e até chegar ao criminoso de origem. Mas tudo isso tem uma complexidade muito grande, porque o fogo, diferentemente do desmatamento, aonde eu recebo o alerta e para você desmatar uma área, você tem um tempo, uma semana, às vezes leva um mês, dependendo do tamanho dessa área. Então, as equipes têm tempo de chegar e embargar, multar aquela ação criminosa. No caso do fogo, alguém com um palito de fósforo pode fazer um incêndio em uma questão de alguns minutos ou de alguns segundos, como foi no caso de São Paulo, que no Canavial a propagação do fogo acontece em alguns segundos. E tivemos ali, dos 600 municípios de São Paulo, dos mais de 600 municípios, 300 municípios
pegando fogo. No caso do Pantanal, essa ignição ela acontece com uma velocidade mais rápida. No caso da Amazônia, tem outro, né, nível de velocidade do fogo, mas em algumas horas, 20 minutos, 40 minutos, seja na Amazônia ou no Pantanal, considerando a seca, a baixa umidade, a velocidade do vento, a gente pode ter uma propagação de um fogo que vai se transformar em um incêndio. E você não, digamos assim, o sistema de alerta, o satélite, quando ele processa a informação, já passou pelo menos 40 minutos em que aquele fogo foi ateado naquele local. Então, tecnicamente, os criminosos sabem, não é, que esse processo é mais difícil de ser identificado, mas o trabalho de inteligência chega sim, porque a gente pode retroagir com essas imagens de satélite. Vou aproveitar aqui, só para a gente finalizar, ministra, eu vou dar um número aqui da linha verde que a gente falou para denúncias, né? Vai aparecer aí na sua tela, ó, já está aparecendo na sua tela, é o 0800 061 8080. 0800 061 8080. Se você perceber qualquer coisa estranha, por favor, denuncie. É 0800 61 8080. 0800 61 8080. É isso, minha gente.